Mas antes eu tenho uma dívida a ser saldada com o meu colega Daniel Rittner. Nós estávamos conversando no segmento anterior em que medida o governo brasileiro desenvolveu ou não uma percepção da amplitude e da gravidade da crise, tal como tinha sido descrita pelo Lourival. E aí você me pediu a palavra, eu fui para o intervalo, está devolvida a palavra a você, Daniel. Ô William, obrigado. Eu nem esperava mais, para dizer a verdade. O que eu ia colocar é que você e a Thaís estavam explorando um pouco como o tarifaço tem sido explorado do ponto de vista político-eleitoral. E aí a gente teve, nos últimos dias e horas, um belíssimo exemplo e um péssimo exemplo. O belíssimo exemplo vem de Washington, todos os relatos que eu obtive, inclusive do grupo de senadores que está na capital americana, o Lourival há de se aprofundar melhor, é de que há um alinhamento entre os senadores. Então você tem ali um senador bolsonarista, Marcos Pontes, que estava nas reuniões do PL, passando a palavra, cedendo a palavra para Jacques Wagner, ex-ministro, um amigo do Lula do PT. E o péssimo exemplo vem dos governadores. Sabe que no dia 9 de julho, quando a carta foi divulgada, Ronaldo Caiado, de oposição, que é presidenciável, pediu uma reunião do Fórum de Governadores, que reúne todos os governadores do país. Os governadores do Nordeste, majoritariamente do PT ou de partidos aliados ao PT, bloquearam, não queriam a reunião. Aí agora a reunião finalmente foi desbloqueada pelo presidente do fórum, que é o governador do Distrito Federal. Ele foi hoje no Palácio do Planalto conversar com o Geraldo Alckmin e convidou o Geraldo Alckmin para participar. O Geraldo Alckmin disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa reunião amanhã aqui no Palácio do Planalto. Pois bem, aí os governadores de oposição, Zema, Ratinho Júnior, Cláudio Castro, Caiado, Tarcísio de Freitas, resolveram que não vão aparecer porque a reunião é no Palácio do Planalto. Então, essa picuinha, governo, PT, oposição, tem paralisado uma agenda que é secundária dos governadores, mas não deixa de ser importante. Bom, eu podia prosseguir na conversa, Daniel, mas a gente tem ainda um cardápio aqui recheado, que é tentar entender, daí também o Lourival também está escalado para participar disso. Eu vou passar para o próximo assunto. Se vocês quiserem voltar, a gente tem um pouquinho mais de tempo ainda até o fim do programa. Eu queria trazer o seguinte, o Trump distribuiu tarifaços pelo mundo. Isso não é absolutamente um privilégio nosso. Mas na América Latina, esse instrumento de pressão ganha contornos especiais. Em última palavra, chama-se enfrentar a China. Confira primeiro a reportagem de Salvador Strano. O secretário de Estado americano Marco Rubio criticou nesta terça-feira o processo judicial contra o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, de direita, condenado por suborno e fraude. Rubio acusou magistrados que chamou de radicais de usar o judiciário como uma arma política, afirmando que a decisão abre um precedente preocupante. Crítica parecida à feita por Donald Trump ao Supremo brasileiro, responsável por julgar a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o presidente colombiano Gustavo Petro acusou o secretário de Estado americano de se intrometer na soberania do país. Rubio também fez críticas ao vizinho da Colômbia, a Venezuela. Numa publicação oficial da chancelaria americana, disse que Nicolás Maduro não é o presidente legítimo do país e acusou o socialista de ser integrante de um cartel que atua na exportação de cocaína aos Estados Unidos e à Europa. A Agência Americana de Repressão a Drogas ofereceu 25 milhões de dólares a quem contribuir com informações que levem à prisão de Maduro. A tensão entre os líderes da América Latina e a Casa Branca tem como pano de fundo o avanço da presença chinesa na região. Sob Donald Trump, Washington tem pressionado os parceiros regionais a abandonar projetos estratégicos com Pequim, inclusive com ameaças militares, como no caso do Canal do Panamá. A postura intimidatória capitaneada por Marco Rubio contrasta com a visão defendida pelo próprio secretário de Estado enquanto ele ocupava o Senado americano. Em 2022, Rubio apresentou uma lei para combater a influência chinesa, fortalecendo os laços comerciais com as nações vizinhas.
O texto também previa iniciativas de cooperação militar e contra o narcotráfico. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a doutrina trumpista e afirmou que a postura americana afasta ainda mais os aliados de Washington no continente. Eu fui designado pelo presidente Lula, durante os 2 anos do governo Biden, 2 últimos anos, para estreitar as relações com os Estados Unidos. Eu tive inúmeras conversas com a secretária Yellen, buscando parceria com os Estados Unidos, sob a alegação de que eles estavam perdendo terreno na América do Sul. Viola, existe uma doutrina Trump em relação à América Latina? E se essa doutrina se caracteriza por resistir à China, ela está conseguindo alcançar seu objetivo? Bom, eu diria que a doutrina Trump não é muito consistente decir, mas está claro que o que unifica todo o governo Trump é o confronto com a China, em todos os planos do mundo, digamos, certo? Não é apenas na América Latina. Isso é o eixo. Muitas outras coisas têm diferenças dentro do governo Trump, mas isso é unificador. E isso é, nesse sentido, no meu entendimento, isso é o fundamental para entender todos os movimentos do governo, todas as políticas do governo Trump na América Latina. Agora, é uma atitude que é uma atitude, digamos, basicamente imperial, baseada na doutrina Monroe. Não é uma doutrina de atrair a América Latina, de exercer soft power sobre a América Latina, de aumentar investimentos na América Latina. Então, o impacto é um impacto heterogêneo, digamos. Depende dos países, depende das lideranças. Você tem impactos mais intimidatórios, menos intimidatórios, mas, em geral, eu diria que cresce o ressentimento contra o trumpismo na América Latina. Não, é decir, outra questão fundamental de Trump é promover o crescimento da extrema-direita na América Latina, ou pelo menos da direita, mas claramente erodir as forças políticas da esquerda, digamos, certo? Esse é o objetivo, mas os métodos utilizados são métodos que podem ter vitórias no curto prazo, mas no longo prazo não são métodos que favorecem uma visão positiva dos Estados Unidos. Lorival, o Viola está trabalhando em torno de um conceito clássico de estratégia, né? Que é a adaptação dos seus meios para chegar aos seus fins num determinado espaço de tempo. Então, se é o fim declarado, o alvo declarado dessa, entre aspas, doutrina trumpista de tratamentos desta região, evitar a influência da China e fortalecer o que a gente possa considerar que seja, botar o título nisso, movimentos de direita, a estratégia está funcionando? Sim, ela tem esse forte viés ideológico e eu diria que existe uma doutrina Marco Rubio para a América Latina. Ele que é filho de pais cubanos e que tem fortes ressentimentos contra qualquer coisa que se aproxime da esquerda latino-americana, como acontece com a primeira geração dos cubanos que vieram para os Estados Unidos no calor ali da Revolução Socialista, Comunista cubana, que perderam, né, suas propriedades e tal. Não é o caso da família Marco Rubio, porque é uma família de origem humilde e tal, mas enfim, ele traz todo esse ressentimento. Na sexta-feira, eu tinha antecipado que a Colômbia seria o próximo alvo, e isso se materializou hoje, num caso muito parecido, como a reportagem mostrou, né? E a linguagem é a mesma, com relação a uma suposta perseguição a um líder conservador, e isso foi lançado pelo Marco Rubio, exatamente como aconteceu em relação ao Brasil. Vocês se lembram que foi o Departamento de Estado quem começou a tracionar essas pressões, primeiro contra o STF e depois contra o governo Lula. Em relação ao Panamá, eu tenho apuração de agora há pouco, eu estava conversando com uma fonte de origem americana e panamenha, dizendo que a crise está se reacendendo fortemente no Panamá, porque
os Estados Unidos querem garantir uma navegação gratuita, que eles chamam de livre passagem, dos navios pelo canal, dos navios de bandeira americana, que são 8% da receita do canal. E também porque aquelas duas empresas administradoras dos portos no Panamá, que são chinesas, o governo chinês decidiu que não vai entregar, vender toda 100% dessas administrações para a BlackRock, como tinha sido anunciado pelo governo panamenho, que querem deixar uma parte sob administração ou sob das ações para a China e a outra parte para a BlackRock. E aí o entorno do Marco Rubio, da Flórida ali, pessoal do MAGA, inclusive, está se mobilizando para pressionar duramente o Panamá para ceder nesses dois aspectos. Então, para o Marco Rubio, essa é uma questão muito séria de forçar realmente um alinhamento dos governos, né? O presidente Trump, segundo eles, não vai nomear embaixador aqui enquanto o Lula for presidente, então adotaram uma linha mais dura realmente contra os governos de esquerda. E como eu dizia na semana passada, o Brasil é um experimento, um laboratório para serem usadas essas ferramentas de pressão contra os governos de esquerda aqui da América Latina. Que análise o governo brasileiro faz em Brasília dessa situação, Daniel? William, o governo brasileiro mapeou mal os riscos nos últimos meses e eu falei várias vezes aqui como ficou com uma postura sobre as tarifas de que bastaria caminhar pela sombra e ser esquecido, desconsiderando a imprevisibilidade do governo Trump. Mas um ponto que já se comentava, eu resgatava aqui no celular, em abril a gente falava isso aqui no WW, era de como o Itamaraty identificava que as tarifas do Trump poderiam mirar em algum momento, só o meu sentimento é de que veio muito antes do previsto pelo governo brasileiro. Os países com relacionamento mais fértil com a China, seja em termos de comércio, de investimentos, de novos mecanismos geopolíticos, como o BRICS. Me parece que isso veio bem mais cedo do que se esperava em Brasília, mas acabou vindo nessa medida. O grande risco, e essa é muito a mensagem dos senadores agora em Washington, é que se o governo Trump apertar demais os países e o Brasil por causa do relacionamento com a China, a grande ironia, o grande paradoxo disso tudo é que pode acabar empurrando esses países ainda mais para alternativas como a própria China, inclusive em termos de investimentos. Viola, é possível a gente falar, é sempre complicado quando a gente fala América Latina, porque são tantas as diversidades, as situações históricas, culturais, a vingança da geografia, como se costuma dizer, as particularidades de cada país têm um peso muito grande no comportamento e no enfrentamento de uma crise como essa. Mas me dá essa licença, a gente consegue estabelecer algum tipo de tendência na maneira como os países latino-americanos reagem a essa doutrina Trump? E aí vem a pergunta, a China ganha? Eu penso que em vários países a China ganha, no sentido de que vai mudando a opinião pública em um sentido menos negativo em relação à China e mais negativo em relação aos Estados Unidos. Isso acontece sem dúvida, tá certo? Isso é um fator muito importante. Agora, nas políticas específicas, no curto prazo, isso vai variar muito, digamos. Ou seja, um país como o Brasil tem capacidade de negociação importante, digamos, tá? E nesse sentido, decir, pode. Primeiro tem que considerar também que muitas destas sociedades estão fracturadas, tá certo? E essa fratura, em parte, tem a ver com o grande confronto geopolítico, em parte não é reflexo totalmente disso, digamos, tá? Então, a capacidade de responder, digamos, ou seja, digamos, de alinhar-se com China tem limites também. Digamos, por exemplo, na sociedade brasileira, digamos, ou seja, uma coisa que esteja diminuindo, digamos,
a visão negativa da China, que seguramente está acontecendo, e aumenta a visão negativa dos Estados Unidos. Mas outra coisa é que possa se ter políticas muito favoráveis à China, digamos, tá certo? Porque isso tem limite na sociedade, não há apoio para uma coisa desse tipo, inclusive porque isso significa mais riscos, mais possibilidades de ruptura com Estados Unidos. Então, e não há dúvida que o núcleo da sociedade brasileira, das elites econômicas e demais, o que querem é uma atitude de hedge, tá certo? Uma atitude de manter-se no alinhamento e tentar negociar da melhor posição possível, digamos. Essa é a atitude mais racional, mas não todos os países têm as capacidades do Brasil. Lorival, vamos tentar caminhar por um campo extraordinariamente sensível, que é o campo da defesa e da cooperação militar. A cooperação militar e defesa, por exemplo, do Brasil com os Estados Unidos, ela vem desde a Segunda Guerra Mundial, é algo com uma longuíssima duração. E criou entre os dois países elos importantíssimos, não só de compra de hardware, compra de material pesado, mas, por exemplo, de treinamento conjunto, de afinamento entre doutrinas militares, que não é pouca coisa. O Brasil é um dos poucos países dessa região que participou, por exemplo, de treinamentos com a OTAN. Marinha, por exemplo, fez isso. O Brasil tem exercícios militares do ponto de vista da Força Aérea, que reúnem várias forças aéreas da América do Sul e da América Latina e com os americanos. Também é um tipo de aproximação difícil de ser rompida da noite para o dia. Há algo em Washington que você tenha apurado a respeito disso? Essa discussão, eu acho que ela é uma discussão mais estratégica e mais de longo prazo, né? E, em princípio, acho que os Estados Unidos estão se sentindo seguros em relação a isso, sabendo da dificuldade e da própria resistência, né, do establishment militar brasileiro, establishment de defesa brasileiro, civil e militar, de fazer essa guinada, né? Então, neste momento, o que se aproxima mais disso é a discussão em torno da Embraer, né? A Embraer sendo essa empresa que tem 2 fábricas na Flórida, né? Tem 5 estações aí de manutenção de aviões, e ela é o responsável pela espinha dorsal, né, da aviação regional dos Estados Unidos, e está argumentando que compra os motores da General Electric, que usa componentes de aviônica dos Estados Unidos, gera 18 mil empregos aqui diretos, né? E, enfim, e tem investimentos também preparados para aqui, e tem um déficit, né? Exporta 13 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importa 21 bilhões de dólares, né? Então, nesse ponto mais estratégico, eu vejo essa discussão em relação à Embraer que pode avançar e ser uma das grandes exceções aí dessa questão tarifária. Sobre a China, eu tenho uma apuração de hoje, que vem de uma fonte do alto escalão do Partido Comunista Chinês, reagindo já a essa ideia de que a China poderia compensar essa perda de exportações brasileiras para os Estados Unidos, e dizendo o seguinte: olha, não, a gente não tem interesse nos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. A China não está em um momento de aumento de consumo, pelo contrário, né? A China está com deflação, está com uma população que está envelhecendo e uma população que está com perda de renda por causa daquele crack que teve naquela explosão da bolha do mercado imobiliário. E a China não está com capacidade maior de importar, pelo contrário, ela está com muito excedente de produção,
né, com muita capacidade instalada excedente. Então, e aí me disseram também o seguinte, olha, nós não vamos aumentar nossos investimentos no Brasil antes da eleição do ano que vem, porque aquela experiência com o Bolsonaro, naquele período da pandemia e tal, foi bastante traumática para a China. Então, se vem um governo de direita para o Brasil, nós temos receio de haver insegurança em relação aos nossos investimentos. Então, não vai haver mais investimentos antes da eleição do ano que vem. Complementando o que você está falando, Lorival, setores do agronegócio brasileiro têm experimentado por parte dos chineses a seguinte postura: somos dependentes demais do Brasil, não queremos aumentar essa dependência. Isso coloca para o governo em Brasília uma terrível situação. Não pode fazer a escolha, está sendo obrigado a fazer uma escolha e vai se comportar de que maneira? Só preciso que seja muito breve, quase uma manchete a sua resposta, Daniel. William, que difícil. O governo, segundo o ministro Rui Costa hoje, se os Estados Unidos não querem comprar da gente, a gente não precisa vender. O governo se ilude muito com a capacidade de diversificar mercados num tempo que não faz parte do tempo dos negócios. Eu diria que o governo brasileiro está muito iludido a respeito da possibilidade de diversificação da sua pauta exportadora. Viola, eu queria deixar a última palavra do programa, dedicá-la ou deixá-la contigo, nosso convidado. Eu tenho 1 minuto e pouco. Milei será que fator nessa conta toda? Não, Milei, vamos dizer, a economia argentina está se recuperando bastante. Tem desequilíbrios ainda significativos, mas está sendo bem sucedido. A grande questão vai ser o resultado da eleição, digamos, de aqui a 2 meses, 3 meses. Tá? Então, Milei tem uma posição fortemente pró-americana, pró-Israel, pró-Trump, tá? Quando é considerado estratégico pelo governo Trump o sucesso do governo Milei e da Argentina, da nova economia argentina mais desregulada, aberta ao mundo e demais, digamos, tá certo? Isso foi claro, digamos. Então, eu acho que tem um papel muito importante o governo Milei, sim. E na medida, por exemplo, este ano a expectativa de crescimento é 5% do PIB. E o ano que vem, 5% também, segundo a estimativa do Fundo Monetário Internacional. Se a recuperação se consolida e o poder político de Milei se consolida, o papel de Argentina na América Latina cresce. Tá? E isso é um problema claramente para um governo de esquerda no Brasil.